Bem-vindos ao Movimento Radiação. Privilégio estar aqui com vocês para dar continuidade à série Prisões do Coração. Minha garganta está um pouco aprisionada hoje, mas a gente vai fazer dar certo aqui. Tem um copinho d'água aqui para mim. Semana passada nós começamos a série falando sobre a chave da prisão. Se você não assistiu, se você não acompanhou, você que está em casa, boa noite para vocês também que estão em casa, participando com a gente agora ou ao vivo ou em algum outro momento da semana. A gente percebeu ao longo dessa semana que várias pessoas assistiram ao longo da semana, que eu acho que eu fiquei a semana inteira recebendo assim feedbacks de como foi importante falar sobre a chave da prisão. E eu te convido, se você não assistiu, assistir o primeiro episódio no YouTube, para você entender que talvez a sua maior conquista, o seu maior desejo, a coisa mais importante da sua vida, pode se tornar talvez o seu maior problema, o seu maior dilema, aquilo que talvez te aprisione. Hoje, a gente vai começar a falar sobre o amor. Aqui. Bom, o amor é a coisa mais cantada em todos os tempos, do samba ao rock, do hip hop ao metal, você sempre vai encontrar o amor. Eu só quis talvez alcançar todos vocês, independente da idade, com 3 ou 4 canções que marcam a nossa cultura, a cultura tanto brasileira quanto mundial, em relação ao amor. Como é que uma coisa assim machuca tanto e toma conta de todo o meu ser? É uma saudade imensa que partiu meu coração, é a dor mais funda que uma pessoa pode ter. Eu não posso enfrentar essa dor que se chama amor. Só para contrariar. Aí a gente tem um pessoal mais novo que vai conhecer essa. Vida boa, brisa e paz. Nossas brincadeiras ao entardecer. Rir à toa é bom demais. O meu melhor lugar sempre é você, do Melim. E eu trouxe uma do Ed Sheeran. Talvez hoje o cara que mais canta música romântica no mundo. Eu encontrei um amor para mim, I found a love for me. Querida, mergulhe de cabeça e me siga. Bem, eu encontrei uma garota linda e doce. Talvez uma das 3 você deve conhecer. Faz parte da nossa cultura de cantar o amor ao longo dos tempos e das épocas. Mas eu acho que se tem um hino brasileiro do amor cantado do ponto de vista romântico, independente da idade, foram esses 2 caras que compuseram, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar. O amor, ele é propulsor da vida. Eu acho que o amor, ele dá sentido à vida de todos nós. Tudo, na verdade, passa pelo amor. E talvez ao falar dessa prisão hoje, a prisão do amor, ela é a prisão comum a todas as outras. Se a gente semana passada falou da chave, hoje a gente fala talvez da prisão que é comum a todas as outras. Porque quando a gente ama demais uma pessoa, ou quando a gente ama demais algumas coisas, ou quando nós somos dependentes demais do amor das pessoas, de alguma forma nós estamos expostos a essa prisão. E quando nós não nos preocupamos com pessoas e nos preocupamos com coisas, amamos demais talvez a nossa profissão, amamos demais talvez o nosso dinheiro, amamos demais talvez a nossa posição social, amamos demais o nosso corpo físico, de alguma forma tudo passa por essa prisão do amor, e faz muito sentido que passe. Eu queria que você entendesse, se você lembrar, semana passada te convidei já a assistir, mas eu queria te lembrar que essas coisas não são ruins em si, essas coisas são boas, essas coisas não são ruins em si. Ter o amor como algo importante da vida é fundamental e a gente tem uma base para isso. Olha esse texto que está na primeira carta de João, é uma das cartas escritas por um dos apóstolos. João está ali nos últimos livros da Bíblia e ele diz num determinado verso assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor procede de Deus e Deus é amor. Talvez esse é o motivo pelo qual
o amor se torna uma prisão. Não por causa de Deus, porque esse texto só ajuda a gente a entender como o amor é fundamental para a vida humana. Mas se você lembrar dessa relação aqui que eu estabeleci na semana passada, você vai entender que eu falava para vocês que a setinha que ligava o homem e a mulher a Deus foi rompida pela humanidade. A gente se afastou disso. Ao se afastar disso, tenta entender o que aconteceu. Nós nos afastamos da fonte primeira do amor. Nós nos afastamos da origem e daquele que gera a energia do amor. A seta dele continua ligada a nós, porque ele nos ama. Ele ama você, independente de você declará-lo como alguém importante na sua vida, como cantamos aqui há pouco. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Ele continua te amando, mas nós, ao rompermos essa relação, nós transformamos todo o nosso amor para cá. A gente depende, sendo imagem e semelhança de Deus, e se Deus é amor, amor é uma composição básica de qualquer ser humano. A gente precisa amar e ser amado. Todo mundo precisa amar e ser amado. Só que, quando nós rompemos com a fonte do amor, é possível que a gente caia em duas prisões. O que eu vou chamar, por enquanto, de amor eventual, que talvez seja uma busca eterna pela satisfação no amor de uma pessoa, do marido, da mulher, da amante, da namorada, da pornografia, dos filhos. E de evento em evento, a gente vai tentando saciar o amor, ou talvez o amor pela busca da aceitação. Pessoas que precisam ser amadas e se sentir amadas para se sentir alguém. E quando elas se sentem minimamente mal amadas, elas são extremamente amarguradas. E às vezes elas nem são mal amadas, elas só acham que são mal amadas porque elas têm uma profunda dependência de serem aceitas. Essas são as duas possíveis prisões. E eu queria te mostrar que a gente encontra essas duas prisões numa história muito conhecida da Bíblia. Aliás, semana passada falávamos de Abraão, hoje a gente vai falar de um neto de Abraão, Jacó. E Jacó com a Lia vão contar para a gente uma história dessas prisões do amor. E o texto está lá em Gênesis também, o primeiro livro da Bíblia, um pouco para frente. Semana passada a gente leu Gênesis 22 e hoje eu queria ler alguns versos de Gênesis 29 com você. Ora, Labão tinha duas filhas, o nome da mais velha era Lia e o da mais nova Raquel. Lia tinha olhos meigos. Preste atenção agora. Mas Raquel era bonita e atraente. Eu já vou, para não perder, eu já vou dando as dicas aqui. Lia, o que o texto está dizendo é que Lia era simpática. O texto está dizendo que Lia tinha um olhar de dó, de compaixão. Lia não tinha o que a irmã tinha, e o texto é muito claro. Raquel era bonita e atraente. É exatamente o que está escrito aí. E aí eu não preciso explicar. Jacó gostava muito de Raquel e disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Jacó, ele teve um problema com seu irmão há alguns meses atrás, e ele teve que sair de perto dos seus parentes. E ele se mudou para essa região para trabalhar com um dos seus parentes também, é um meio tio dele distante, que era Labão. E ele conhece, a primeira pessoa que ele conhece ao chegar lá é Raquel. E ao conhecer a Raquel, ele se apaixona pela beleza de Raquel, porque ele não conhecia a Raquel. Ele viu Raquel poucas vezes. Naquele tempo não existia namoro. A distância entre homem e mulher era maior, mas ele se apaixonou pela beleza e a atração que Raquel fez sobre ele. E ele vai trabalhar para o seu tio, para esse meio tio dele, e ele vai trabalhar por alguns salários, mas ele escolhe trabalhar e faz a proposta: eu quero
trabalhar pela sua filha mais nova, a Raquel. Era comum esse tipo de negociação naquela época, mas se trabalhava geralmente de 1 a 2 anos. Para você ver como essa mulher era bonita e atraente, ele decide trabalhar 7. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que algum outro homem? Fique aqui comigo. Perceba que a resposta de Labão não é combinado. Ele é sogro. Meu sogro está aqui hoje. Não é combinado, tá bom. Ele fala assim, pensando bem, pode ser que seja uma boa, trabalha aí. Foi isso que ele fez. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto, e quero deitar-me com ela. Se tem um texto explícito na Bíblia, é esse. E ele está tentando mostrar o quão violenta é a prisão que Jacó entrou. Porque não se fala, nem naquela época e nem hoje, por mais que isso seja claro para todo mundo, dias antes do casamento, olha, pronto, chegou o dia do casamento, eu quero me deitar com a sua filha. Ninguém, em sã consciência, fala isso para o seu sogro. E eu não vou pedir para nenhum homem levantar a mão. Quando chegou a manhã, lá estava Raquel? Eu não errei. Quando chegou de manhã, porque as núpcias desses casamentos do Antigo Oriente, ela acontecia na casa da família mesmo. Tinha lá a comilança e tinha uma tenda onde o casal ia passar a lua de mel diante de toda a família. E quando Jacó acorda de manhã, quem está ao lado da cama com ele não é Raquel, é Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Jacó tem uma longa história de engano, de ter passado pessoas para trás. E agora é ele quem está sendo passado para trás, mas isso é uma outra história. Labão respondeu: aqui nessa nossa terra não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar esta semana de núpcias e lhe daremos a mais nova em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou. Passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão lhe deu a sua filha Raquel por mulher. Jacó deitou-se também com Raquel, que era sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Lia engravidou. Perceba que agora a gente muda o personagem principal da história. Jacó trabalhou 14 anos por conta de beleza e atração. Lia engravidou e deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha... O Senhor viu a minha infelicidade. Agora certamente meu marido me amará. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou Simeão. De novo engravidou. Óbvio, o texto é tudo rapidinho, né? Mas tem aí alguns anos acontecendo, tá? De novo engravidou. E quando deu à luz ao terceiro filho, disse: agora, finalmente, meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Essa história, perceba que de um ponto para frente, o personagem principal deixa de ser Jacó e passa a ser Lia. Os dois estão ali em jogo, e o texto está mostrando justamente o perigo desta prisão. E o texto está, talvez, eu falei isso já na semana passada, de alguma forma, esse contrato social do Antigo Oriente, porque no Antigo Oriente não se casa por amor.
como a maioria de nós casamos. Não se casa porque gostamos da pessoa, namoramos a pessoa, conhecemos a pessoa e decidimos casar, mas se casa por contrato. Pais negociam a filha, negociam o filho e por contrato se casam. Jacó, de alguma forma, ele quebra esse contrato, mas ele quebra da pior maneira possível, e o texto, de certa forma, expõe o prejuízo dessa sociedade vivendo nessa situação. Não é o nosso caso, mas, mesmo assim, fica presente aqui duas prisões, e eu quero começar com a primeira prisão de amor, e que pode ser uma prisão sedutora. E eu gostaria de chamar a sua atenção e gostaria que você viesse junto comigo e que você prestasse atenção. Eu acho muito difícil, e eu repito, eu acho muito difícil que eu ou você não sejamos vítimas de uma das duas prisões. Ou mais tentados, pelo menos, a cada uma delas. Lembra lá? Entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Esse quero, essa expressão, o texto está tentando mostrar um homem totalmente dominado por uma pessoa emocionalmente, sensualmente e psicologicamente. Ele está completamente dominado pela possibilidade de tê-la. 7 anos para ele foram como se fossem dias. Ele é consumido todos os dias pela imagem de Raquel. Esta é uma prisão que se torna um grande labirinto. Um grande labirinto porque ela não há, num primeiro momento, essa sedução não encontra saída. Jacó ele vai viver a vida inteira dele preso a essa prisão. Se você continuar lendo a história de Jacó, nunca mais Jacó se liberta dessa prisão, desse momento sedutor e dessa situação que ele tem para com Raquel. É bem verdade que ele devota toda essa sedução para aquela que se tornará uma de suas esposas. Mas a grande verdade é que a Raquel para ele não era exatamente a sua esposa, o objeto de seu amor, era a sua salvação. Ele jogou todas as fichas na possibilidade de se ver preso. Se você conhecer um pouco a personalidade de Raquel, que nem é o nosso caso hoje aqui, mas talvez ela tenha muito mais dificuldades de personalidade do que a própria Lídia. A Lia, quer dizer. Tem um livro escrito por essa mulher aqui, ela não é cristã, Laura Sessions Stepp. Como jovens mulheres perseguem o sexo, adiam o amor e perdem os dois. O livro chama Unhooked, que numa tradução literal seria desenganchado, desconectado. Ela vai dizer que encontros casuais deixam insatisfeitas a maioria das mulheres, embora não reconheçam isso diante dos colegas. Ela escreveu um livro para mostrar que na sociedade americana as jovens mulheres, e talvez eu acho que a gente poderia introduzir aqui os jovens homens e os homens em geral, essa busca pela sedução, ela é uma busca aprisionadora, seja quando é exatamente a nossa própria esposa, ou seja quando a gente eventualmente está em busca de uma satisfação, um novo evento, uma nova experiência, uma nova possibilidade, uma nova pessoa. A gente está sempre em busca, como a gente tem essa necessidade de amar e ser amado, e estão aí as canções de amor para nos dizer, de alguma forma a gente está em busca de encontrar isso. E aí, essa frase do William Temple para mim, é para eu e você refletir, se de alguma forma isso faz sentido para mim ou para você. Ele diz assim, sua religião, na verdade, é aquilo que você faz com a sua solidão. Pense no momento que você está sozinho, sem ninguém por perto e sem nenhuma outra demanda. Provavelmente, as primeiras coisas que vêm à sua mente, que te seduzem, é muito possível que seja o centro da sua adoração, o centro da sua vida. Então, de alguma forma, esta prisão que Jacó vive, Jacó ele está fascinado, Jacó ele está aprisionado. E nós vivemos numa sociedade tão parecida com Jacó,
não do ponto de vista de toda a cultura, mas do ponto de vista do fascínio pelo novo, do fascínio pela nova experiência, do abandono das pessoas que são importantes e a prisão, aquilo que chama aos olhos. Essas duas prisões, por vezes, por alguns autores, são chamadas de prisão masculina e prisão feminina. Eu não gosto de chamar assim, mas eu gostaria, por um momento, falar com os homens, se você me permite. É uma tendência masculina, muitas vezes, se ver preso pela sedução da nova experiência. É marcante, mas hoje, obviamente, é algo que alcança mulheres. Está aqui o livro da Laura Sessions, que diz sobre isso. Só que Jacó, isso vai causar traumas para o resto da vida dele. Vai afetar os filhos, vai afetar a relação com toda a sua família, porque ele não se vê livre da prisão do amor. Ele precisa da nova experiência. Ele precisa de novo se encontrar com o que o seduz. Só que tem uma outra prisão, que costumam chamar da prisão feminina. Mas eu queria dizer que nós, homens, não estamos livres dela. E essa prisão, ela não é sedutora, mas ela é doentia. Preste atenção às frases de Lia, da segunda metade do texto. O Senhor viu a minha infelicidade. Mas perceba a continuação do texto. Quando ela ganha um filho, ela diz assim: o Senhor viu que eu sou infeliz, agora certamente o meu marido me amará. Quando ela tem o segundo filho, ela diz assim: o Senhor ouviu que eu sou desprezada. Então isso quer dizer que a chegada do primeiro filho não resolveu o problema da Lia, concorda comigo? Quando chega o segundo filho, ela continua com o sentimento de desprezo. E quando chega o terceiro filho, ela diz assim: agora, finalmente, meu marido se apegará a mim, pois eu lhe dei 3 filhos. Gente, perceba o quanto essa sociedade da época era problemática, diferente de hoje nesse aspecto, mas que causa a mesma dependência emocional. Foram 7 anos de trabalho de Jacó para receber Raquel. Ele deve ter, sim, escapado em segredo, tentado alguns encontros, algumas conversas. A história de que tinha um homem trabalhando 7 anos pela Raquel era uma história conhecida. Nada diz no texto que Lia participou do que o pai dela fez. É muito mais provável que na noite de núpcias, Labão virou para Lia e falou assim: entra na tenda de Jacó. Ela sabia do amor de Jacó pela irmã. Ela sabia da expectativa da irmã. Só que nesse momento ela é jogada pelo pai para dentro do quarto ou da tenda de um outro homem que não a queria. A mulher que não foi amada pelo seu pai, agora é uma mulher que é desprezada pelo seu marido. Só que isso nessa mulher não causou, poderia ter causado várias coisas, mas o que fica evidente nesse texto que causou é assim: ela tem uma necessidade de ser amada. Ela quer ser amada. Ela precisa ser amada. Perceba as 3 expressões, elas são expressões que vão dar nome para os seus filhos. O primeiro filho é o Rúben, o segundo é o Simeão, o terceiro é o Levi. Os 3 nomes estão diretamente ligados aos verbos presentes no texto. E a primeira coisa que ela busca é ser vista. Ela queria ser notada. E além de ser notada, ela queria ser ouvida. E além de ser ouvida, ela queria ser aceita pelo seu marido.
Ela queria ter a mesma dedicação de amor que ele via nos olhos de Jacó para Raquel. Perceba como isso não é sedutor, mas é doentio, e perceba como muitas mulheres, como muitos homens, às vezes isso se manifesta no casamento, às vezes isso se manifesta na empresa, às vezes se manifesta de outras formas, mas a gente tem uma necessidade de ser visto, uma necessidade de ser ouvido, uma necessidade de ser aceito, e quando isso não acontece, e às vezes, como disse lá no começo, não exatamente as pessoas não te ouvem, não te veem ou não te aceitam, mas como nós temos um histórico de sermos mal amados, nós vivemos sempre em busca de migalhas, sempre em busca de migalhas. Eu quero ser visto pelo meu marido, eu quero ser ouvida pelo meu marido, agora finalmente ele vai gostar de mim. Ela está sempre correndo atrás, ela está sempre tentando de novo. Perceba como uns de nós, lembra que eu disse ali, eu acho muito difícil que você não seja seduzido pela sedução ou destruído pela doença do amor. Talvez você está em equilíbrio, mas um dos dois extremos te chamam. Ou a experiência da sedução, beleza e atração, sensualidade, ou a experiência de querer ser amado a qualquer custo. E provavelmente a solução que você encontra agora, se de alguma forma eu te alcanço, provavelmente, em qualquer uma das duas prisões, a sua decisão é assim: eu vou parar com isso. Ou melhor, talvez não, né? Talvez fala, não, mas tá bom assim. Mas se você refletir, talvez você vai dizer assim: eu devo parar com isso, eu tenho que parar de ser preso da sedução. Eu preciso respeitar quem está comigo. Eu preciso amar a pessoa que anda comigo. Eu preciso parar de ter olhos para todos os eventos, para todas as experiências. E eu preciso ser mais fiel. Ou talvez você está dizendo: eu vou parar de exigir migalhas. Eu vou parar de buscar ser vista, ouvida. As pessoas vão me respeitar. Eu acho que as duas possibilidades, elas não são ruins. É bem verdade, se você tem problema com a sedução e com a sensualidade, eu te desafio, é sedutor e é um labirinto sem saída. Você precisa urgentemente se conscientizar dele. Provavelmente, se é muito profundo, talvez você precise até de ajuda, porque realmente sozinho você não sai. Mas não vai ser o suficiente você sair disso. Se você tem dependência emocional, talvez você ache que hoje eu estou te dando uma carta ou um bom argumento para terminar o seu relacionamento. Mas essa é uma decisão que está dentro do processo de prisão ainda, porque você vai sair de uma prisão e cair em outra. E é por isso que esse texto termina de uma forma tão interessante. Perceba que ela engravidou a 4ª vez. E quando deu à luz mais outro filho, ela disse assim: desta vez. Desta vez. Esse desta vez, ele é fundamental na história de Lia. A gente olha para textos bíblicos e a gente fica sempre tentando encontrar como se os textos bíblicos fossem textos morais, onde a gente sempre achasse um herói que vai nos mostrar como agir, né? Esse texto, eu acho que nenhum dos dois são heróis, são duas vítimas de prisões. Ele, vítima da prisão da sedução, ela, vítima da prisão da dependência emocional. Os dois são prisioneiros, mas se há uma luz, uma pequena luz de alguém que dá um sinal de que está entendendo maneiras de se desconectar, de se livrar dessa prisão, é a Lia, porque no 4º filho, ela diz assim: desta vez, eu louvarei ao Senhor.
ela não é o primeiro filho, depois de 4, que ela não coloca o nome, nem o nome ligado ao seu sofrimento e à sua vontade de ser amada. Desta vez ela não diz assim, agora, quem sabe, depois de 4, finalmente, eu serei tocada. E um nome ligado ao verbo tocar. Finalmente, ele me dará uma mínima atenção. Não, no 4º filho, Judá, o nome é louvor. Ela entende. Talvez depois de muito sofrimento, e a dependência emocional geralmente é assim, e a gente tem podcasts aí para trás sobre dependência emocional. Ela entende nesse momento que o amor que ela precisa não está no Jacó. O amor que ela sempre quis receber do pai, que ela não recebeu do pai, que ela não recebe do marido, não adianta ela ficar prisioneira disso. E ela diz assim, dessa vez, eu só vou louvar o Senhor. Sair dessas 2 prisões, não dá para dizer simplesmente eu vou parar de fazer tal coisa. Vou parar de ser vítima fácil da sedução. Ou eu vou parar de buscar migalhas. Eu vou parar de tentar ser amada por quem não me ama. Ou eu troco essas 2 coisas pela fonte do amor, ou eu vou continuar indo em busca de outros amores para substituírem esse amor. Eu gosto muito dessa frase do Keller, ninguém, nem mesmo a melhor pessoa do mundo tem como conceder à sua alma o que ela necessita. A Lia, ela reconhece que ninguém, ela não coloca o nome nem... O nome do Judá não está nem assim, porque veja como poderia ser a transferência desse amor, e algumas mulheres e homens fazem isso. Nós transferimos a falta de amor dos pais, ou da esposa, ou do esposo, para os filhos. E amamos os filhos incondicionalmente, na necessidade de sermos amados, porque a gente é dependente emocional deles, ou porque a gente é seduzido pelo fato da nova experiência do filho. Esse Judá não está assim, finalmente alguém vai me amar, vai ser o meu filho Judá, e eu vou dedicar todo o meu amor a Judá. Não, ela diz assim, dessa vez eu vou me reconectar à fonte do amor. Livre-se da prisão. Eu queria te convidar a se livrar dessa prisão, da prisão do amor. Homens e mulheres, meninos e meninas, garotos e garotas, a superfície não é a solução. Se você, porque já foi extremamente machucada ou machucado, entende que a superfície do eventual é a solução, a superfície da sedução, da beleza, dos eventos e das experiências, e eu não vou me envolver com ninguém, eu não vou amar ninguém, eu não vou me envolver profundamente com ninguém, essa não é a solução. Você vai estar preso pela sedução, por um labirinto. E aí está ali o livro da Laura Sessions para dizer para a gente, mulheres jovens, na maioria das vezes se sentem insatisfeitas com as suas relações. E ela colheu essas informações em pesquisas, mas elas não contam para os amigos e para as amigas. Se você já viveu isso que eu estou falando, ou está vivendo agora, você sabe que a superfície, os relacionamentos superficiais, no fim e ao cabo, trazem um sentimento de vazio, de que a gente não tem ninguém. A dependência precisa ser rompida. Ninguém, nem a melhor pessoa do mundo, pode te dar o que a sua alma precisa.
Talvez você tenha um casamento legal, filhos legais e está tudo muito equilibrado. Mas um dia eu ouvi uma expressão de um amigo meu que eu nunca mais esqueci. Ele trabalhava na área de crédito de banco. E a gente estava falando de alguém, de alguns clientes dele, aleatório, não era nada de fofoca, não era ninguém que eu conhecia e nem nomes citados ali. E eu perguntei, e fulano, tal empresa, é bom pagador? E ele me respondeu assim, eu nunca mais esqueci essa frase, ele falou assim, é bom pagador, até o dia que começar a dever. Eu não quero te desapontar e eu espero que isso não aconteça na sua vida, mas a melhor pessoa do mundo pode um dia te decepcionar. E se a tua visão de amor estiver baseada 100% nela, você estará, sem perceber, numa prisão emocional. E quando for preciso viver sem essa pessoa, você não vai ter pernas para ficar de pé. Ame quem está ao seu lado. Se deixe amar por quem está ao seu lado, se envolva em relações profundas, mas tente trabalhar na sua cabeça, tente entender que desta vez, ou por toda a sua vida, você vai se conectar à fonte do amor. A fonte do amor. E por fim, ao se livrar de uma prisão, não caia em outra. Preparando essa reflexão, eu conheci a história da Sally, uma mulher, lendo um livro que um pastor contou a história dela. Nem sei se o nome verdadeiro dela é Sally. Mas a história da Sally é mais ou menos assim, bem resumida para você. Uma mulher, desde muito nova, muito bonita. E atraente. Poderia chamar Raquel, mas chama Célia. E facilmente ela percebeu num mundo de beleza e atração, em que todos os meninos da escola, todos os garotos nos primeiros empregos dela, na universidade, todo mundo literalmente estendia o tapete para ela. E isso se tornou a fonte de segurança dela. Só que essa fonte de segurança, sabendo que a sua sedução conquistava tudo, em algum momento se tornou também a sua fonte de prisão. E ela sai da sedução para a dependência emocional. Porque essa mulher, a Sally, ela não encontrava mais felicidade se ela não soubesse que tinha um homem apaixonado por ela. E a vida dela era dependente do fato de saber que tinha algum homem apaixonado por ela. Então, ela sai da sedução e cai na dependência emocional. A Sally, ela é um Jacó e uma Lia na mesma pessoa. E ela foi, depois de muitos anos de sofrimento com essa história, porque nenhum relacionamento dava certo, uma mulher linda, bonita, mas ela não tinha segurança em si, e ela facilmente caiu no ciúme, na amargura, e ninguém parava com ela. Ela foi a um terapeuta. E essa Sally, contando para esse pastor, disse assim, o terapeuta me disse o seguinte... ele teve coragem de me falar, você é escrava do amor dos homens. Você precisa se libertar disso. Qual a sua profissão? X. Acha um emprego na sua profissão. Esqueça um pouco os relacionamentos com os homens. E encontre dignidade na sua profissão. Se sinta amada pelo seu trabalho e não pelos seus relacionamentos com os homens. Só que essa mulher, diz o texto ali que eu estava lendo, ela foi sendo impactada pela mensagem do Evangelho ao longo da sua vida, e ela mesmo fez a seguinte reflexão: eu estou saindo de uma prisão e eu vou entrar em outra, porque daqui a pouco toda a minha dependência emocional está baseada no fato de eu ser reconhecida como uma boa profissional. E nesse momento ela se volta para Deus, e aí ela diz para aquele pastor a seguinte frase: eu entendi
que eu não podia ser prisioneira nem de uma coisa e nem de outra. E um texto de Colossenses 3, verso 3, carta de Paulo aos Colossenses 3, verso 3, foi aquilo que mudou a minha vida. No dia em que eu li assim: a sua vida está escondida em Deus. A minha vida, a sua vida, a nossa vida precisa estar escondida em Deus, que nos amou. Nesse momento ela se vê encontrando a fonte do amor. Ela se vê diante do fato de que agora ela não depende disso ou daquilo, e ela não vai trocar uma prisão por outra, mas ela entende que a sua história, a sua vida está escondida no amor de Deus. Queria orar com você antes da gente cantar hoje, mas eu queria que você soubesse que ali, ao descobrir isso, talvez ela não tenha a compreensão que a gente pode ter hoje, olhando essa história de trás para frente, ou melhor, de frente para trás. A Lia não foi amada muito bem pelo seu pai. A Lia tinha problemas com o amor com a sua irmã. A Lia tinha problemas com o amor com o seu marido. Tudo na vida da Lia indicava ser uma pessoa desprezada e infeliz. Mas tem um noivo que amou a Lia profundamente. A vida da Lia estava escondida em Deus. E hoje eu me peguei pensando na série Elas, como a Lia é desprezada. A gente olha para o texto dos evangelhos e só aparecem 5 mulheres como mães de Jesus. Mas a primeira delas, que nem lá aparece, é Lia. Lia é a 6ª mãe, ou a primeira mãe nessa história, porque ela é a mãe de Judá. O filho dela, Jesus, tem um texto que diz assim: e ele era desprezado pelos homens, não tinha beleza alguma. Jesus é filho de Lia. Jesus, desprezado pelos homens, sem beleza alguma. Jesus não é filho de Raquel. Jesus é filho de Lia. Jesus não é filho da beleza e da sedução. Jesus é filho da desprezada e mal amada. E aquele que não foi amado pelos homens, aquele que encontrou o desprezo, aquele que não era reconhecido pela sua beleza física, esse decidiu amar cada ser humano e mostrar para eles que é possível se reconectar com a fonte do amor, porque a minha vida e a sua vida está escondida em Deus. Feche seus olhos por um instante. Pai de amor e graça, honra e glória ao teu santo nome, e eu te agradeço por esse momento aqui. A prisão do amor é a prisão mais comum de todas e talvez a principal de todas, porque é onde reside a fonte do nosso amor. E se isso é mal aplicado, a gente ou vai cair no processo de um labirinto interminável, ou a gente vai cair numa doença interminável. Mas hoje aqui a gente foi exposto ao primeiro suspiro de liberdade do coração de uma mulher. Desta vez eu vou louvar o Senhor. A gente foi exposto ao filho desse desprezo, o Senhor mesmo, Jesus. O Senhor mesmo, Jesus, que decidiu nos amar e decidiu não ser dependente do amor de A ou de B, mas amar mesmo aqueles que não o amavam. Jesus, tem muita gente aqui namorando, casado,
separado, vivendo as dificuldades desse assunto. Senhor, livra a gente do poder sedutor do novo. Livra a gente do poder sedutor da nova experiência. Livra a gente do poder sedutor daquilo que não conhecemos, mas só somos atraídos porque talvez traz em nós, brilham nossos olhos. Livra homens e mulheres do poder destruidor de uma sedução desenfreada. Senhor, livra mulheres e homens da dependência emocional. Ajuda a gente agora, enquanto cantamos, a centrar o nosso amor em Ti. A entender que não vai adiantar simplesmente trocar um amor e uma prisão por outra, mas a trocarmos as nossas prisões dependentes de amor que somos, da fonte de amor, do Deus que é amor, do Deus que procede todo o amor, do Deus que nos amou em Jesus, do Jesus que nos escondeu em Deus. Ajuda a gente a esconder as nossas vidas, os nossos sentimentos, o nosso coração, que a gente saia da prisão e vá para uma sala protegida, e nessa sala protegida a gente se sinta amado, não se sinta mais rejeitado, e mesmo que sejamos rejeitados pelos homens, rejeitados pelas pessoas que estão ao nosso redor, mas que a gente sinta o Seu amor e o Seu cuidado, e a gente esteja protegido, escondido em Ti. Protege o nosso coração em Ti, Jesus. Protege o nosso coração em Ti, Jesus, no Teu nome e para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Tu me dás a paz que excede